Denício Avelino Santos, associado representativo do Rotary Clube de Rondonópolis Leste, Distrito 4.440, Região 2. Na atual gestão, sou diretor de protocolo desse clube do ano rotário 2023-2024. Estamos dando início à nossa 26ª reunião ordinária do Rotary Clube de Rondonópolis Leste. Para que nossa reunião flua com excelência, solicitamos a todos que, por gentileza, desliguem seus celulares ou coloquem no modo silencioso e só o manuseio se for de extrema urgência. Para compor a mesa, convido o nosso companheiro vice-presidente da gestão 2023-2024, Antônio José da Silva, famoso Toninho. A companheira primeira secretária da gestão 2023-2024, Simone Loverdi. O companheiro tesoureiro da gestão 2023-2024, Silvano Paulo de Lima. Presidente, mesa composta, temos condições de dar início à nossa reunião. Boa noite, companheiros, companheiras, visitantes do nosso clube. Vamos dar início a mais uma reunião ordinária, na qual hoje não contamos com o nosso presidente Gildomar, por motivos de estar na colação de grau da esposa. Então, nós estamos com a missão de conduzir esta reunião. Então, solicito a todos que de pé, em posição de respeito, saudemos o pavilhão nacional. Para a reflexão da noite, convidamos o companheiro Juarez. Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros, companheiras, convidados. A reflexão de hoje eu preparei com base num tema que une a atuação do rotariano juntamente com o momento cristão que nós vivemos, né? Da preparação para a Páscoa, momento de Quaresma, que trata de algo que quando Jesus esteve aqui conosco na Terra, ele viveu muito isso. E são os fatores éticos para um membro de rotariano. Diz o seguinte: sentimos que todas as modificações dos diversos setores da atividade humana têm trazido uma diversificação na conduta ética, o que vem constituindo um sério problema para todos aqueles que têm sobre os ombros o dever de dirigir ou orientar. Não nos referimos somente à dissolução dos costumes. Nos atemos com muita reflexão introspectiva à torção que vem sofrendo os atos humanos na presente conjuntura mundial. A ideia primária de Paul Harris fora a de reunir homens de diversas atividades profissionais em torno de um ideal único, o de servir, não a si próprio, e sim aos seus semelhantes, realizando o máximo do preceito cristão, a caridade. Para um membro da comunidade humana ser admitido ao Rotary, faz-se necessário que o mesmo preencha determinados requisitos mínimos, entre os quais surge o de ter uma boa formação ética. E o que nós entendemos por ética? Não queremos levar este conceito para o mais profunda especulação filosófica. Desejamos tangenciá-la à filosofia, buscando um melhor esclarecimento para o assunto em pauta. Podemos defini-la como ciência das leis ideais que dirigem as ações humanas e a arte de as aplicar corretamente às diversas situações da vida. Assim, observamos que só o homem é o ser moral, pois nele residem as três condições para a vida ética, que é a razão, a inclinação e o livre-arbítrio. Pela razão, conhecemos o bem. Pela inclinação, amamos o bem. E pelo livre-arbítrio, escolhemos o bem. Ética é uma filosofia multidimensional,
que, partindo do indivíduo, atinge suas várias atividades, mesmo as sociais. Um membro do Rotary deve ser uma pessoa de bem, na sua individualidade e no seu convívio social, pois há um refrão popular que diz: não se pode dar aquilo que não se tem. Ao ser chamado ao Rotary, o rotariano contrai deveres para com seu clube e sua comunidade. Por isso, a ética individual, aparentemente estática, transforma-se em ética social com suas duas facetas, a intragrupal e intergrupal, pois, além das relações entre indivíduos e grupos, há também relacionamentos entre grupos. Isto exige do membro rotariano uma responsabilidade ética, uma vez que sua pregação deverá ser acompanhada pelo bom exemplo, pois palavras sem exemplos são armas sem bala. Não devemos exigir perfeições, uma vez que estes protótipos não são fáceis de ser encontrados. Porém, esperamos que cada rotariano seja um prêmios interpares no seu setor de atividade, um exemplo a ser seguido e um espelho a ser mirado. Quais os requisitos éticos para um perfeito rotariano? Ser um cidadão reto, ser um bom chefe de família, ser um justo e complacente com seus subordinados, ser patriota. Citamos dois pensamentos de filósofos que viveram épocas diferentes, tais como Sêneca e Tomás de Aquino, cujo conceito sobre a caridade e justiça tem sua atualização nos dias que correm, principalmente para os membros do Rotary. Segundo Sêneca, dizia: os homens foram criados para se ajudarem mutuamente. E Tomás de Aquino falou: pela justiça dá-se aos outros o que lhe é devido, e pela caridade dá-se-lhe o que é nosso. Então, mas com essa reflexão de hoje, queria convidar os companheiros para que, a exemplo de Jesus Cristo, quando esteve aqui nessa terra, como eu bem falei, que fez muito da caridade, que teve uma postura ética, né, que primou muito por fazer o bem, né, que nós possamos, então, também nos guiar por este exemplo e, assim, seguir o nosso ideal de rotariano. Por isso, convido a todos que, num ato de fé, façamos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, Podemos assentar. Obrigado, companheiro Juarez, pela bela reflexão, né? E com isso nós daremos continuidade à nossa reunião. A seguir, nós convidamos o companheiro Josemar para a instrução rotária. Boa noite, companheiro presidente. Esta noite, companheiro Toninho, companheiro Silvano, companheira Simone, no nome dos quais cumprimento todos os companheiros, visitantes. Eu sou José Maria de Oliveira, associado representativo ao Rotary Clube de Rondonópolis Leste, distrito 4.440. Minha classificação profissional contabilidade, professor universitário. Na atual gestão, estou como presidente do desenvolvimento do quadro associativo deste clube. A informação rotária dessa noite, hoje é o último dia de fevereiro, não é? E fevereiro a gente tem como enfoque a promoção da paz e a resolução de conflitos, né? Então, no mundo inteiro, o Rotary trabalha esse tema no mês de fevereiro. Então, a gente só queria, essa informação rotária é bem rápida, né? Só queria lembrar que temos um programa no Rotary Internacional, que chama Rotary Peace Fellow. Hã?
Fellowship, né? Rotary promovendo a paz e o companheirismo. Então, esse programa é um programa em que profissionais e estudantes, adentro desse programa, eles vão para outros países fazer pesquisa na universidade, recebendo bolsas, né? Pesquisa voltada à promoção da paz. É bem interessante. E uma coisa bem interessante mesmo é que a Universidade Federal de Rondonópolis tem esse convênio com o Rotary Internacional. Então, provavelmente, em alguns momentos, aí nós estamos na Universidade Federal de Rondonópolis, né, implementando um dos tripés da educação, era pesquisa, pesquisa e extensão, né? Ensino. E agora internacionalização e inovação fazem parte. Então, dentro dessa internacionalização, a Universidade Federal de Rondonópolis aderiu a esse programa. Então, de repente, nós estaremos recebendo em Rondonópolis pessoas trazidas pelo Rotary Internacional. Então, e nós também podemos nos candidatar para esse programa, né? Então, não é só no mês de fevereiro que se trabalha esse tema, né, companheiro Toninho? Mas uma informação importante para nós. Existe esse programa que ficou um pouco parado na pandemia, e agora, até mesmo através do intercâmbio, né, que voltou forte, esse programa voltou forte. E a Universidade de Rondonópolis, em primeira mão, né, que eu tenho conhecimento, é a primeira do Brasil que fez esse convênio. Interessantíssimo, né? Então, o reitorado ficou bem contente com a nossa visita lá, tal, né? E a gente fez esse convênio, tá? Então, esse convênio, esse programa rotariano é um programa que promove essa possibilidade de você receber bolsa e estudar como um aluno temporário dentro da universidade. Era essa a informação, companheiro presidente. Obrigado. Muito obrigado, companheiro Josemar. O companheiro Josemar é uma enciclopédia, né? Ele foi pego de surpresa. Nós tínhamos um outro companheiro que ia fazer a informação, a instrução rotária, e ele prontamente se colocou à disposição, né? E a gente fica muito contente, viu, companheiro? Isso é ser Rotary, né? É o companheiro suprir, inclusive, a falta do outro, tá? Então, nós agradecemos de coração, companheiro. Muito obrigado, Deus abençoe. Dando continuidade, agora nós convidamos o companheiro Romário para o companheirismo. Boa noite, companheiro. Hoje em exercício, né? Presidente Toninho. Boa noite, companheiro tesoureiro Silvano. Companheira primeira secretária Simone. Em seus nomes, eu cumprimento a todos os companheiros e visitantes aqui presentes. Eu sou Romário Almeida, associado representativo ao Rotary Clube Rondonópolis Leste, distrito 4440. Minha classificação rotária, servidor público e advogado. Na atual gestão, eu estou na comissão do companheirismo. E companheirismo esse que hoje a gente costuma, né, lembrar as datas comemorativas e os aniversariantes das nossas semanas rotária. E hoje, especialmente, a semana que se inicia dia 29, hoje, de fevereiro até o dia 6, né, de março. Nas datas comemorativas, nós não trouxemos destaque. E nos aniversariantes aqui, nós temos que no dia, e datas também, né? Nós temos no dia 1º de março, aniversário de casamento do nosso companheiro Flávio Souza Siqueira, né? 15 anos de casamento. Parabéns, companheiro. No dia 3, aniversário de nascimento da nossa companheira Sofia Inês Niveiros. Então, companheiro presidente, esse é o serviço de companheirismo. Eu peço a todos que saudem com uma salva de palmas. Muito obrigado, companheiro Romário, né? Por esta prestação de serviço. Passo a palavra ao companheiro diretor de protocolo. Agradecemos a presença de todos os companheiros, em especial aqueles que estavam sumidos, né, e alguns apareceram. É muito bom vê-los aqui. Os visitantes e convidados aqui presentes, registro ainda
a visita às seguintes presenças, do convidado Átila Pereira e do convidado Daniel Ritter. Saudamos a todos com calorosa salva de palmas. Dando continuidade, nós convidamos o companheiro Dário, né, para falar um pouco da ação humanitária do distrito. Boa noite, companheiro, hoje presidente Tonino, em seu nome cumprimento a mesa. Boa noite, companheiro, convidados, visitantes. O meu nome é Dario Renzo Galimberti, sou associado representativo a Rotary Club Rondonópolis Leste, distrito 4440. A minha classificação é professor de línguas e nessa atual gestão sou presidente da Fundação Rotária. Bom, eu estou aqui para resumir aquilo que aconteceu nessa primeira fase da ação humanitária. Nós recebemos do distrito 30 blocos para ser colocado com os companheiros. Na verdade, nós conseguimos colocar 23 blocos com os companheiros. Esses 23 blocos vão dar praticamente 16.100 exatamente, 16.100 reais. Obviamente, os 300 reais de que assumiu o bloco já foram entregues ao distrito, no prazo que tinha definido. Tá? Agora, tem que, como foi também definido na Assembleia, repartir nas próximas 4 mensalidades, ou junto com as próximas 4 mensalidades, o restante dos valores que irão ficar no clube. Tá? Mas, obviamente, quello que eu quero dizer, vendam essa rifa, vendam esses bilhetes, porque aquilo que vai ser colocado agora nesses 4 meses não é algo que vai acarretar a sua mensalidade, é algo que você, vendendo, praticamente não vai sair do seu bolso. Tá? Praticamente, todo mundo colocou 300 reais e mais vai ser colocado 175 para quem adquiriu o bloco inteiro. Praticamente um equivalente quase de 24 bilhetes. 24 bilhetes que se você vende, praticamente você não vai tirar nada do bolso. Tá? Mas nós temos que colocar até o final da gestão, eu não sou até o final da gestão, na verdade, o sorteio dessa ação humanitária vai acontecer em junho. Quindi até junho tem que ser pago. Isso, inclusive, vai ser pago e vai ser praticamente aquilo que nós vamos deixar para a próxima gestão. Se a gestão precedente deixou um déficit, nós vamos deixar um superávit. E com isso eu espero. Bom, eu coloquei uma tabela aqui, porque eu dividi por 4, querendo facilitar esse pagamento, né? Praticamente, tem companheiro que adquiriu em 2, né? Quindi tem praticamente a metade disso. Mas também tem companheiro, como por exemplo o nosso companheiro Silvano, que me falou, não, mas eu quero pagar em uma rata só já os 700 reais que devo. Ou seja, isso é uma proposta, mas se alguém quer pagar em 2 vezes, em 3 vezes, ou tudo, que me informe ou informe o tesoureiro, porque vai ser uma gestão distinta das entradas. Mesmo que o boleto seja único, mas nós temos que separar as duas coisas para não confundir. Tá? Quindi, quem entende fazer esse tipo de pagamento de modo diferente, que avise o tesoureiro ou me avise. Outra coisa, que aconteceu? Foram colocados 23, ou quanto menos, o clube e os companheiros adquiriram 23 blocos. O clube adquiriu. Quindi praticamente foram 22 companheiros, ou de qualquer jeito 22 blocos que foram colocados pelos companheiros, mais um que o clube adquiriu. Só que 3 companheiros, por vários motivos, não
tinham colocado os R$ 300 até a data que era para ser colocado no distrito. O que é que o clube fez? Adiantou esses R$ 300. Quindi colocou per os 3 companheiros que não conseguiram, por vários motivos, fazer esse tipo de pagamento, o clube adiantou. Só que nós agora temos que ratear a mais esses R$ 300 que os 3 companheiros não colocaram. E como eu falei, depois cada um decide se fazer desse jeito ou fazer em menos vezes, tá? E por fim, eu conversei com o governador foi muito contente do número de blocos que foram colocados. E até colocou uma proposta a mais, no sentido, sobraram 7 blocos dos 30. Se a gente consegue ricolocar esses 7 blocos com os companheiros, vai ficar de novo 30% ou 70% para o clube. Porque, na verdade, março teria que ir 40 e 60. Mas sendo que foram muitos os blocos adquiridos, ele falou, não, vamos deixar até o 31 de março ainda essa possibilidade. Tem uns companheiros dos 42 atuais que decidiu não adquirir o bloco. Quindi ainda dá tempo per ele, ou junto com outros, né, fazer esse tipo de esforço. Ou, de repente, os bons vendedores que aqui tem, e eu sei que tem, de repente, se até meado de março consegue vender todo o bloco, de repente tem ainda 7 blocos para poder redividir ainda. E é outro dinheiro que poderia entrar na caixa do clube, tá? Essa é a proposta do governador. O que mais? Bom, eu espero que essa segunda etapa não crie problema para ninguém, mas qualquer coisa estamos à disposição, tá? Para ajudar o companheiro, tá? Porque agora é um momento talvez mais delicado. Não é mais o dinheiro do clube, do distrito, é o dinheiro do clube para os próximos investimentos. Vou aproveitar também a tribuna hoje. Eu tinha conversado algum tempo atrás com o nosso companheiro José Luiz sobre uma ideia que ele já tinha trabalhado lá em Londrina, onde ele reside, junto com os clubes de lá e com a maçonaria. Ou seja, ele tem no WhatsApp um grupo somente dedicado à venda interna dos companheiros. Tá? Ele trocou uma ideia comigo e falou, vamos fazer também com o Rotary, que não é um grupo de conversa, é um grupo só para mostrar aquilo que o companheiro faz e, obviamente, o companheiro, per ser companheiro, tem que, quanto menos, praticar um preço um pouco inferior ao do mercado para o rotariano. Essa é a proposta. Quindi chi tem um comércio, um serviço, comece a pensar em um pequeno folder, banner, né? Eu vou colocar aos poucos essa ideia até nos outros clubes, porque vai ser uma coisa inter-Rotary, do Rotary de Rondonópolis como um todo, né? Justamente para saber, porque na verdade o clube é feito de profissionais, mas até dentro do nosso clube não é todo mundo que sabe quais são as profissões dos companheiros. Imagina nos outros clubes de Rondonópolis, né? E vice-versa, obviamente. Tá? Quindi é uma ideia que a gente está maturando há algum tempo e vamos tentar de viabilizar. Quindi não é um grupo de conversa, é só um grupo para mostrar, prender visão e entrar em contato, eventualmente, separadamente, com o companheiro que representa aquele serviço. Justamente para dinamizar também o comércio entre nós. Por hoje é tudo. Obrigado pela atenção. Muito obrigado, companheiro Dálio. Nós sabemos das dificuldades que
o representante, né, que fica incumbido dessa missão fazer, entende? Principalmente quando nós atravessamos assim uma fase meio difícil, né, em que todo mundo está preocupado com o amanhã, né? Mas que nós, rotarianos, sabemos da importância, né, desse evento. Então, a gente tem que, de uma forma ou de outra, tentar fazer o melhor possível, né, para que o nosso distrito e os nossos clubes continuem, né, fortalecidos, né, e também que a própria entidade de Rotary Internacional, né, continue podendo fazer muito que ela faz pela humanidade. Então, nós sabemos da importância, muitas vezes a gente fica preocupado, né, fica envolvido e fica, assim, sem saber o que fazer quase, né, mas nós temos que procurar sempre dar o nosso melhor, para que possamos realmente fazer essa ação humanitária, né, ela fluir com benefícios para todos, tá? Muito obrigado pelo seu empenho, né? E estamos juntos, vamos continuar juntos, tá? Obrigado, companheiro. Agora nós vamos dar início, né, ao projeto de formação de Rotary, né? Aqui no nosso clube. Foi justamente a companheira Sofia, né, que fez um levantamento, eu acho que junto com o DQA, né, Josemar? E então nós vamos procurar nós mesmos nos formarmos com os nossos companheiros. E o primeiro tema de hoje é justamente a incumbência dos companheiros Romário e Axson, né? Só que o companheiro Axson está adoentado, né? Está meio perrengue, né? E hoje o companheiro Romário vai assumir, né, sozinho a incumbência, né, que foi dedicada a vocês dois. E o companheiro Romário estará falando sobre a história do Rotary, seus princípios, missão e visão de áreas de enfoque. Com a palavra, o companheiro Romário. Obrigado, companheiro presidente Toninho. Eu agradeço aqui também a oportunidade, agradeço também ao companheiro Josemar pela comissão do desenvolvimento de quadro associativo, né, que abriu esse espaço aqui para a gente. Hoje, infelizmente, o companheiro Axel não pôde vir, né? Mas aí daí a gente vou fazer às vezes aqui. Eu dispenso a autoapresentação que já o fiz. E para fazer a apresentação de hoje, companheiros, eu fui levado a refletir que antes da gente ser associado, quando a gente recebe o convite, né, de um rotariano para vir aqui nas nossas reuniões, inclusive isso é um ponto de partida, né, para se tornar rotariano. Aqui no nosso clube se exige a participação em pelo menos 3 reuniões, né? Então, pois bem, quando a gente recebe esse convite, alguns de nós já sabem que, essencialmente, o Rotary é um clube de serviço. Alguns de nós, né, já tem uma história precedente, às vezes já participou de um clube em outros lugares, né? Já participou de Interact, Rotaract, mas outros de nós desconhecem, né? Ou então sabe que é um clube de serviço porque já ouviu falar. Mas o fato é que todos vão descobrir que Rotary tem uma maior significação. Então, a gente vai descobrir isso quando se torna de fato um rotariano e inicia a jornada, né? A família rotária. Dito isso, é sempre importante a gente relembrar a história do Rotary e os fundamentos, né? Então, cada ano que a gente está aqui como associado é sempre um novo aprendizado. Então, para a apresentação de hoje, eu vou trazer aqui um vídeo institucional que fala um pouco da história de fundação do Rotary, né?
E daí a gente vai falar um pouco dessa fundação. Depois a gente vai falar dos valores fundamentais do Rotary, da prova quádrupla e os princípios que norteiam o Rotary Internacional. Também vamos falar as áreas de enfoque e uma breve conclusão. Então, eu vou pedir para o companheiro Flávio rodar o vídeo institucional. Fala um pouco da história de fundação do Rotary. Em 23 de fevereiro de 1905, Paul Harris e 3 amigos se reuniram em Chicago, dando início ao companheirismo rotário. Mal sabiam naquele dia histórico que o Rotary cresceria a ponto de possuir quase 30 mil clubes em 163 países, e que se tornaria uma grande força em nome do bem, semeando esperança nos corações de milhares de pessoas ao redor do mundo. O compromisso do Rotary com o servir começou em 1907, com a construção do primeiro sanitário público de Chicago. Com esse projeto inaugural, o Rotary Club de Chicago tornou-se o primeiro clube de prestação de serviços do mundo. Graças à visão futurista do fundador Paul Harris, o ideal rotário de prestação de serviços ganhou projeção internacional. Em 1921, já existiam Rotary Clubes em todos os continentes, congregando 1.000 pessoas. Conforme o Rotary crescia, expandia-se sua missão. A organização demonstrou a seriedade de seus propósitos, adotando um código de ética, o prelúdio da prova quádrupla. Em 1917, foi criado um fundo de dotações para fazer o bem no mundo. Tal fundo veio a ser o precursor da Fundação Rotária, que hoje desfruta da posição de ser uma das maiores fundações do mundo. O Rotary conquistou o respeito de muitos em suas primeiras décadas, atraindo às suas fileiras presidentes, primeiros ministros e pessoas do calibre do compositor Jean Sibelius, do humanitário Albert Schweitzer, do autor Thomas Mann e do diplomata Carlos P. Rômulo. No início dos anos 40, o Rotary virou notícia quando rotarianos britânicos realizaram uma conferência para promover intercâmbios culturais, educacionais e internacionais, o que inspirou a criação da Organização para a Educação, Ciência e Cultura, a UNESCO. O Rotary desempenhou papel relevante no estabelecimento das Nações Unidas, com quase 50 rotarianos, servindo como delegados, conselheiros e consultores na Conferência de Criação da ONU em 1945. Após a morte de Paul Harris em 1947, as doações em seu nome aumentaram a ponto de possibilitar a criação da Fundação Rotária, cujo primeiro programa, hoje chamado de Bolsas Educacionais, transformou-se no maior programa global de bolsas financiado pelo setor privado. Com programas pioneiros como o intercâmbio de grupos de estudos, subsídios equivalentes e subsídios 3H, a Fundação Rotária ampliou seus esforços humanitários e em prol da compreensão internacional nas décadas de 60 e 70. Ao mesmo tempo, o Rotary Internacional foi fortalecendo seu compromisso com os jovens, lançando os programas Interact, Rotaract e RILA, e instituindo o intercâmbio de jovens como atividade oficial. Nos anos 80, o Rotary continuou a desenvolver e expandir seus programas, entre eles, os Núcleos Rotary de Desenvolvimento Comunitário. Os serviços à comunidade mundial, atividade iniciada nos anos 60, apresentou grande crescimento com o aumento do interesse dos rotarianos pela prestação de serviços internacionais. A dedicação do Rotary à imunização da população infantil contra a poliomielite teve início com o programa Polio Plus, em 1985. O Rotary acabou sendo o maior representante do setor privado na campanha global para erradicar o vírus dessa doença.
Com mais de $500 milhão provenientes do Rotary Internacional e inúmeros voluntários mobilizados para os trabalhos de erradicação, a incidência da polio continuou a cair drasticamente. A declaração de um mundo livre da polio em 2005 será o orgulho maior do Rotary e um legado para a humanidade. Porém, Polio Plus não foi o único marco rotário nos anos 80. No fim dessa década, o Rotary passou a admitir mulheres em seu quadro social. E o leste europeu retornou à família rotária após quase 50 anos de ausência. Nos anos 90, o Rotary tratou de questões globais de alta prioridade. Proteção ao meio ambiente foi o enfoque do programa Preserve o Planeta Terra. E alfabetização, prevenção do abuso de drogas, ajuda aos idosos, assistência em casos de catástrofe e questões da família ganharam ênfase especial nessa década. Outro sonho acalentado por muito tempo pelos rotarianos começou a tomar corpo. Em universidades espalhadas pelo mundo, os Centros Rotary de Estudos Internacionais em Paz e Resolução de Conflitos estão sendo estabelecidos, ajudando a promover a missão da entidade para a conquista da paz e compreensão mundial. Hoje, 2 bilhões de crianças estão crescendo livres da ameaça da poliomielite. Milhares de comunidades dispõem de água potável e serviços sanitários, além de acesso a cuidados médicos e educação. Tudo isso graças ao compromisso de 1.200.000 rotarianos. Em muitas partes do mundo, famílias antes desabrigadas moram agora em casas limpas e seguras, construídas por Rotary Clubes. Mulheres carentes estão usando microcréditos para abrir seus pequenos negócios. E inúmeras crianças estão crescendo cheias de esperança, porque os rotarianos atenderam suas necessidades. O Rotary alcançou grande sucesso durante quase um século de história. E hoje, o mundo precisa ainda mais dele. Nesse limiar de um novo século, o destino do Rotary está em nossas mãos. Ao trabalharmos juntos, podemos garantir que o melhor ainda está por vir. Então, companheiros, o Rotary, como nós vimos, foi fundado em 1905, em Chicago, né, por Paul Harris, e era um advogado visionário, com o objetivo de reunir profissionais de diferentes áreas para promover o companheirismo e prestar serviços à comunidade. Então, o primeiro clube rotário, Clube de Chicago, foi fundado por Paul Harris e 3 amigos, Sylvester Stiller, Gustavo Lower e Hiram Shower. Desde então, o Rotary cresceu exponencialmente, tornando-se uma das maiores e mais respeitadas organizações de serviço do mundo, com mais de 35 mil clubes e em 200 países e regiões geográficas. Os valores do Rotary estão enraizados no lema dar de si antes de pensar em si. Em inglês, service above self, que reflete o compromisso dos rotarianos em colocar o serviço à comunidade acima dos seus interesses. Então, não é raro, né, a gente ver os companheiros sempre recorrendo a esse lema, né, dar de si antes de pensar em si. Então, isso é um dos valores fundamentais do Rotary. Além disso, o Rotary valoriza a diversidade, a integridade, a liderança e o companheirismo como princípios
orientadores de suas atividades. No decorrer da sua fundação, o Rotary Internacional consolidou um conjunto de princípios éticos tido como base, né, para os relacionamentos e comportamentos éticos. Então, foi formulada pelo rotariano Herbert Taylor, em 1932, a prova quádrupla, e essa que está aqui, né? E desde então, tem sido uma parte fundamental da cultura rotária. A prova quádrupla consiste em um quadro de perguntas simples que os rotarianos são encorajados a aplicar em suas atividades profissionais. Então, é a verdade? É justo para todos os envolvidos? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Então, a gente passa a refletir sobre cada uma dessas perguntas, né? Nas nossas atividades pessoais e profissionais cotidianas. Então, é a verdade? Quer dizer, refere-se à honestidade, à integridade em todas as ações e comunhões. Os rotarianos são incentivados, né, a serem verdadeiros em seus relacionamentos e ações, evitando enganos e falsidades. É justo para todos os envolvidos? Isso destaca a importância da equidade e justiça em nossas interações. Os rotarianos devem considerar se suas ações beneficiam todos os envolvidos de maneira justa e equitativa. Criará boa vontade e melhores amizades? Essa pergunta enfatiza a importância de se promover ações positivas e construtivas com os outros. Os rotarianos são incentivados a agir de maneira a promover a boa vontade e fortalecer os laços de amizade entre as pessoas. E será benéfico para todos os interessados? Essa pergunta enfatiza a importância de considerar o impacto das ações a longo prazo e em todas as partes envolvidas. Os rotarianos são incentivados a buscar soluções que beneficiam não apenas a si mesmos, mas também suas comunidades e o mundo como um todo. Então, a prova quádrupla, ela serve como um guia ético para os rotarianos em suas atividades diárias e no desenvolvimento de projetos e iniciativa. Ela reflete o compromisso do Rotary Internacional com os altos padrões de ética e conduta em todas as áreas da vida de um rotariano. Os princípios que norteiam o Rotary Internacional estão em sua declaração de propósitos, que inclui desenvolver o companheirismo como uma oportunidade de servir, reconhecer padrões éticos e a dignidade de todas as ocupações úteis, aplicar o ideal de servir na vida pessoal, profissional e comunitária e contribuir para a paz e compreensão mundial. O Rotary, hoje, ele concentra seus esforços em 7 áreas de enfoque. Isso para direcionar o seu trabalho humanitário e desenvolver esse trabalho humanitário. Essas áreas de enfoque são paz e prevenção, resolução de conflitos, prevenção e tratamento de doenças, recursos hídricos e saneamento, saúde materno-infantil, educação básica e alfabetização, desenvolvimento econômico e comunitário e apoio ao meio ambiente. Apoio ao meio ambiente, ela entrou como sendo uma área de enfoque de maneira mais recente, né? Embora já em 1990 já se pensava bastante, né? O Rotary já tinha isso em mente nas suas ações humanitárias, né? Ela entrou como uma área de enfoque já agora recente, né? 2020, 2021. Depois de aprovado pelo Conselho Curador do Rotary, né? Então, companheiros, em resumo, o Rotary Internacional é uma organização comprometida com a prestação de serviços humanitários, promoção da paz e desenvolvimento comunitário em todo o mundo, fundamentada em valores e ética, integridade e serviço.
tá? Então, mais uma vez, eu agradeço aqui o companheiro Toninho pelo espaço, né, o companheiro Josemar pelo DQA, e finalizo, né, com uma frase de Paul Harris, que diz assim: seja qual for o significado do Rotary para nós, para o mundo ele será reconhecido pelos resultados que alcançar. Paul Harris. Muito obrigado, uma boa noite a todos. O companheiro Romário deu uma verdadeira aula aí, né? De como se fazer Rotary, né? A sua história, seus princípios, né? E a missão das áreas de enfoques. Parabéns, companheiro. E esperamos que todos que forem dissertar aqui sobre as missões que lhe foram confiadas, né? Que nos façam cada vez mais crescer na vida rotária. Muito obrigado, companheiro. Palavra livre. Tem alguém inscrito? Acho que não, né? Não tem ninguém? Companheiro Josemar, quer falar alguma coisa sobre o show de prêmios? Aproveitando, então, companheiro, a palavra livre, já fiz minha auto-apresentação, né? Rodrigo Ritch foi embora? O Richard, nosso convidado, foi? Então, perdi a oportunidade de vender a cartela para ele. Né? Sim, é só para a gente chamar a atenção aqui, que nós precisamos distribuir e vender as cartelas do bingo, né? A gente já distribuiu aí 800 cartelas, né? Eu estou pegando umas de volta, estou ficando preocupado. Viu? Eu preciso que cada companheiro pegue aqui 20 cartelas, né? Nosso bloquinho lá para vender. Entendeu? É uma vendeção, mas não tem jeito. Nós temos que trabalhar. Eu sei que tem um bloco do show de prêmios, né? Temos que vender, eu já vendi o meu, graças a Deus. Estou vendendo minhas cartelas aí para o bingo. A nossa prioridade é o bingo do Lar dos Idosos. É importante. O cursilho está vendendo, companheiro, bem. Está vendendo. Mas a gente pegou, são 12 mil cartelas, né? Ele ficou com 10 mil e ficou só com 2 mil cartelas. Então a gente precisa aí de mais uma forcinha. Quero agradecer a cada um que pegou, né? Não é obrigatório, mas nós temos que oferecer esse negócio aí, né? Oferecer. E o lar é um negócio bom. Aquela minha ação entre amigos, né? Na verdade, a gente não pode falar que é pular. Eu vi uns amigos falando, é pular. Não é, né? Não é pular. Tem gente que fala que é pular, não é. Eu vendi assim, porque é vintão, né? Dá vintão aí. O cara dá, você passa o negócio pra ele. Dá 20 aí. O cara dá, você passa pra ele. É 20. Agora, 30 e 50 da cartela, né? Aí você tem que falar, olha, é pro lado dos idosos. Eu já vendi 100. Já estou tranquilo. Né? 100 eu acho que eu vou parar já. Mas se cada um vender 20 aí, né, Dário? Seria bacana. Então, o companheiro que não pegou ainda, a culpa até é nossa, né? De não estar entregando. Eu vou passar esse final de semana entregando para quem não pegou. Não precisa descabelar e ter que vender, mas ofereça, né? Se você pegar a cartela e enfiar lá na sua empresa, lá, deixar lá e ninguém oferecer, não vende, né? Mas não vai ficar louco, eu tenho que vender. Não, mas vai oferecendo tranquilamente, ou tal. E o nome Lar dos Idosos já é um facilitador, né? E eu quero então contar com vocês esse final de semana. Olha, liga para mim, ó, eu achei interessante, o companheiro ligou para mim e falou assim, eu não peguei as cartelas ainda, vai me entregar, não? Olha, o cara falou de jeito. Eu não peguei as cartelas, não vai me entregar, não? Eu falei, nossa, eu esqueci. Aonde você está? Fui lá e levei, entendeu? Então, assim, lógico, esse aí é um cara entusiasta, né? Tá querendo mesmo. Não vou nem falar o nome dele aqui, mas eu fiquei, gente do céu, né? Estou esperando essa atitude aí dos demais, que eu ainda não levei, né? A culpa é minha que não levei. Então, ó, José Márcio, você esqueceu de mim aqui, ó. Traz essas cartelas para mim aqui. 20, você vende. Entendeu? É pular, né? Não é fácil, eu sei, mas você vende, se oferecer. Então, esse final de semana me aguardem aí. Espacinho lá de 1 hora, meia hora, sábado pela manhã. Vou passar aí entregando. Tá bom? Muito obrigado, companheiro.
palavra com protocolo. Nossas reuniões são realizadas todas as quintas-feiras, às 20 horas, aqui em nossa sede. Convido o vice-presidente do Rotary Clube de Rondonópolis Leste, companheiro Toninho, para fazer o seu pronunciamento final e agradecimentos. Bom, companheiros, eu afirmo a vocês que foi uma honra muito grande estar presidindo essa reunião ordinária aqui do nosso clube. Já faz um tempinho que a gente não fazia isso, né? Então é muito salutar, isso reforça a nossa vontade de continuar nas fileiras de Rotary, né? E dizer que cada companheiro que ainda não passou por aqui, por esta cadeira, ele tem que estar visando passar. Isso faz parte da roda dentária, né? E nós fazemos esse movimento constante. Para vocês terem uma ideia, tem clubes aí que é tão pequeno que vários companheiros já passaram 5, 7, 10 vezes como presidente do clube. E o nosso clube tem a felicidade de nunca ter repetido presidente, a não ser o nosso governador, né? E o Eloy, 2 só que repetiram. Mas assim, eles repetiram porque eles sentiram que podia fazer muito mais, né? Não por falta de companheiros. Nós tivemos na última eleição, né, 3 concorrentes, né? 3. Olha que maravilha. Então isso é a pujança do Rotary Leste. Então eu me orgulho muito desse clube, porque é um clube que realmente, dentro do distrito, ele tem o seu destaque. E aí nós vemos isso aqui no nosso clube. Também quero, antes de finalizar a nossa reunião, dizer da alegria, da satisfação da gente estar participando na última sexta-feira, né? Lá no Gaivotas, né? Serviços profissionais, onde tivemos a felicidade, né? O nosso clube tem indicado o Daniel, que é motorista lá do Lar dos Idosos há 32 anos, né? E outros vários destaques que nós tivemos na cidade. Foi uma festa maravilhosa, só perdeu quem não foi, né? Então, a gente precisa estar participando. E fico também feliz, porque lá no nosso clube, na nossa reunião, quem foi escolhido, não é falar isso por orgulho, mas quem foi escolhido para representar os clubes da cidade? O presidente Gildomar, que é o presidente do Rotary Leste. Talvez pela importância e pela grandeza do clube, né? É o maior clube acho que é o do distrito já, quase. Só tem um, né? A mais. Então é o segundo, né? É o segundo. Terceiro, né? Então nós temos, por isso que nós, eu diria assim, ao companheiro Átila, por isso que nós estamos buscando os companheiros, os amigos, entende? Para que venham somar nas fileiras do Rotary Leste. Entende? É importantíssimo. E eu diria também o seguinte, vou falar um exemplo aqui, como a gente fica feliz em estar participando de um clube como o nosso Rotary. Essa semana nós tivemos um atrito lá no Lar dos Idosos. Tá vendo? No Lar dos Idosos. Teve problema. E aí foi caso de polícia. Entende? Caso de polícia. E aí o que nós fizemos? Convocamos imediatamente o companheiro Rodrigo. E o companheiro Rodrigo prontamente não estava de trabalho, acionou os colegas dele
Com menos de 15 minutos, a viatura estava lá dentro do lar dos idosos. Parabéns à Polícia Militar, viu, companheiro Rodrigo? É muito valorosa, viu? E nos deu uma ajuda grandiosa, porque resolvemos o problema que lá estava tendo. Problema sério, não é probleminha pequeno, não, problema sério. Outra coisa também que eu falo do nosso Rotary é a felicidade, por exemplo, essa visita do governador. Eu peço paciência um pouquinho para os nossos companheiros, para eles me ouvirem um pouquinho, até porque eu sou, acho que, o mais antigo do Rotary Leste. Tenho 27 anos de Rotary Leste, Átila. Entende? E eu sinto a felicidade de poder estar numa UFR e lá ser recebido por companheiros aqui do Rotary Leste lá. Fizemos uma visita lá com o governador, fomos, como se diz, recebidos com tapetes vermelhos, entende? E isso nos orgulha muito. E é isso que a gente quer transmitir para os companheiros, é a magnitude do Rotary, entende? É o respeito que Rotary tem. E aí eu falo também que nós precisamos nos aproximarmos cada vez mais. E aquele projeto que o DQA está fazendo, que nós somos rotarianos e amigos, e podemos trazer os nossos amigos, que nós sejamos cada vez mais amigos. Tá? Isso é importantíssimo. Também a felicidade de passar na oficina do companheiro Nilton e lá ele vir receber a gente, ou então num outro lugar qualquer, a gente de repente na faculdade dos companheiros Juarez e Vanderlan, né? E tá lá os companheiros e a gente como se diz, recebido de uma forma especialíssima, entende? Então por isso que eu acho que diz assim: vale a pena ser rotariano. Dar de si sem pensar em si. Entende? Também, para finalizar, nós vamos ter a nossa conferência nos dias 7, 8 e 9 de junho. Falo para os companheiros mais novos. A conferência é algo de extraordinário. Só perde quem não vai lá. Quem não pode ir, muitas vezes, é lógico, pelas nossas ocupações, muitas vezes a gente não pode ir. Mas toda conferência tem algo de novo, tem instruções para nós, tem companheirismo e tem justamente conhecimento dos outros clubes do distrito. Vale a pena fazer um esforço e a gente ir nessa conferência, tá? Até porque o nosso governador Jânio, ele está muito empenhado, deslocou a sede da conferência de, como que é o nome lá? Mirassol, né? Mirassol, para Cuiabá, justamente para ficar mais centralizado e para que todos possamos. E fez uma inovação, colocando sexta tarde, à noite, sábado e domingo. Antes era quinta, sexta e sábado. Agora é só sexta à noite, sábado e domingo. Então, a gente praticamente não perde nada do nosso trabalho. Então, com isso, quero agradecer a todos e antes também dizer que no próximo dia 9 teremos o Bazar da Pichincha lá no Lar dos Idosos. Convidamos a todos, a nossa secretária, a Simone, né, está convidando a todos. É importante, participe quem nunca participou, porque vale a pena, gente. Não só a gente arrecada um valor razoável para o lado dos idosos, como a gente também consegue favorecer as pessoas mais carentes de obter coisas boas por preços quase irrisórios. Então, a gente vê esses dois lados, não só o lado de
pegar o dinheiro, mas também de favorecer os menos favorecidos, tá? E, para finalizar, quero agradecer a todos os companheiros, companheiras, né, visitantes, ao Átila, né? Volte sempre. As nossas reuniões continuarão sendo nas quinta-feiras, às 20 horas, tá? E você será sempre um convidado do nosso clube. Obrigado pelo convite, né, companheiro Ivonei, e cada um de nós que pudermos trazer um amigo, que tragamos, né, para que possamos habilitar mais as nossas reuniões. E, sendo assim, finalizamos essa nossa reunião com um agradecimento de coração a todos vocês e que na próxima quinta-feira estejamos de novo aqui. Ficamos de pé e saudemos o pavilhão nacional. Aguarde que em breve será servido nosso delicioso jantar. 0800.